Continuando a nossa parte sobre sistemas, né, e as definições de conceitos, nesse segmento agora nós vamos trabalhar três conceitos importantíssimos e depois seguiremos com outros. Nós vamos falar de emergência, do conceito de emergência, de interdependência e dos padrões. Vamos a eles. Lembrando que tudo isso para poder responder essa grande pergunta aí de como lidar com problemas em ambientes complexos, né? Nós estamos tratando de sistemas, principalmente no conceito geral de complexidade. Olha aí, alguns fenômenos modernos, vamos colocar assim, criados pelo homem. Fome, pobreza, poluição, desemprego, drogas, saúde pública, crises econômicas, conflitos armados, né? Nós estamos falando aí de um punhado de problemas que são sistêmicos e que demandam a nossa sabedoria. Todos esses são sistemas, são problemas que foram criados pelo homem, eles não são problemas naturais, são problemas criados pela nossa sociedade. E demandam a nossa sabedoria para reestruturar os comportamentos indesejados, porque foram esses comportamentos que iniciaram esses problemas no primeiro ponto, né? Nós já vimos essa figura do mundo VUCA, né, a famosa MUVUCA, e aqui nós vamos nos concentrar nesse terceiro tópico aí, que é o tópico, que é o tópico da complexidade, né, onde nós vemos múltiplas variáveis entrando em ação que tornam o sistema dito complexo, né? Problemas, eles são ditos simples quando eles são afetados por um número reduzido de variáveis, e o oposto vale para problemas complexos. Agora, vamos lá, é importante ressaltar que simples não é sinônimo de fácil. Problemas simples podem demandar soluções bastante difíceis para se implantar, né? A disciplina financeira, por exemplo, é uma delas, né? É muito simples saber que eu não posso gastar mais do que eu ganho, mas as pessoas acabam se endividando porque isso é algo difícil de exercitar. É muito simples saber que eu preciso controlar o meu peso ingerindo menos calorias do que eu consumo, mas normalmente nós somos levados a acumular peso porque essa disciplina é um negócio muito difícil, embora seja algo simples. Em compensação, existem atividades extremamente complexas que, depois de masterizadas, são fáceis de serem executadas. Para quem olha de fora, fala assim: poxa, é fácil isso aí, deve ser simples. Não é simples, é extremamente complexo, mas você precisa de muita dedicação, muita hora, como, por exemplo, nos esportes de alto desempenho. A gente vê um atleta de ponta fazer algo parecer simples. Na verdade, ele está fazendo algo de maneira fácil, porque é uma atividade extremamente complexa, que exige muita dedicação. Então, esse corolário que eu coloco aí no rodapé é bom de se guardar. Soluções simples para um problema complexo, ou o problema não é complexo, a solução está errada. Quando alguém fala que vai tornar um problema complexo simples, isso é uma falácia, né? Não tem como fazer um problema complexo tornar simples. Pode fazer ele ficar fácil de ser resolvido, mas nunca simples, porque você não vai reduzir a quantidade de variáveis, como a gente vai ver em alguns exemplos a seguir. No segmento anterior, eu falava sobre o fenômeno do reducionismo científico, que permitiu à ciência alcançar conhecimentos inimagináveis a partir do século XVII. Mas quando a gente pensa no reducionismo científico de uma maneira muito direta, a gente pode reduzir tudo o que existe, como minerais, vegetais e animais aí representados, a átomos. Ou seja, se nós trouxermos do todo para a parte, nós vamos ver que nós fomos feitos da mesma coisa que se forma uma árvore, que se forma uma rocha. Mas quando a gente quebra esse todo em pedaços e na hora de for construir de volta, a gente não vai chegar àquilo da mesma maneira. Posto de outra forma, tudo que nós temos para comunicação oral escrita vem de
26 letras, né, considerando todo o alfabeto, mais 10 algarismos, mais alguns símbolos, e combinados, essas coisas simples, nós estamos falando aí de, aqui nessa tela, apenas 36 símbolos, sem contar a, a acentuação ou qualquer outra coisa. E com isso nós podemos escrever um texto longo sobre religião, uma literatura, como está representada aí pelos Lusíadas de Luís Vaz de Camões, ou ciência pura, como A Origem das Espécies de Charles Darwin. Então, existe, ou seja, se eu colocar daqui das palavras, das letras, dos números para o texto, eu consigo escrever uma infinidade de coisas. De lá para cá, não é possível. Ou seja, eu não posso reconstruir uma Bíblia a partir do texto da origem das espécies. Eu consigo a partir dos símbolos. Então, existe uma relação entre as partes e o todos que tornam um sistema complexo complexo. E aí vamos aos primeiros conceitos que a gente quer tratar, que é importante, assim, nós de novo, um programa sobre inovação, né, gestão da inovação tecnológica. Mas, como eu disse logo na abertura, não é possível falar de inovação se a gente não entender algo, uma prime, né, um mínimo sobre sistemas. E essa aula não é uma aula sobre sistemas, porque sistemas são muito profundos, mas é importante que a gente tenha uns conceitos básicos. O primeiro deles é o conceito de emergência. Emergência, quando tratada no, no âmbito de sistemas, é, não é aquela emergência do tipo pronto-socorro, corpo de bombeiro apagando incêndio, não. Emergência é aquilo que emerge, né? Então, existe, por exemplo, um ditado em inglês que fala assim: "You can't see the forest for the trees", ou seja, você não pode obter a floresta observando apenas as árvores. Por que isso? Porque, visto de longe, aqui nós temos uma floresta de coníferas, né, um clima temperado, hemisfério norte, altos paralelos, ou hemisfério sul lá embaixo, e você vai ter essa floresta vista de longe e você consegue, simplesmente olhando todo, a famosa big picture, né? Dar um passo atrás e ver a big picture, e eu vejo que se trata de uma floresta. Só que quando a gente se aproxima da floresta, a gente vai ver que não são só aquelas coníferas. Tem vida animal, tem árvores caídas, cursos d'água, enfim, insetos, todo tipo de vida que que ali está. Então, para eu entender aquele sistema floresta, eu preciso fazer um zoom in, né, me aproximar, e depois um zoom out, me afastar, e fazer esse exercício até eu separar as coisas que efetivamente descrevem aquele sistema complexo, né? A esse fenômeno de entrar e sair e extrair as coisas que descrevem é a emergência, ou seja, o que que emerge daquele sistema que me permite descrever o sistema como um todo. Como eu disse, you can't see the forest for the trees. Não se pode ver o todo simplesmente a partir das partes. Porque lá na definição original do sistema a gente falava que o sistema é sempre maior do que os elementos que o formam. Outro conceito importantíssimo que a gente precisa somar ao de emergência é o de interdependência. E interdependência não é uma palavra rebuscada que as pessoas gostam de usar em discursos, né? Ah, é preciso aproveitar a interdependência, usar a multidisciplinaridade, a diversidade, aquelas coisas aqueles adjetivos que as pessoas vão usando, ou substantivos que as pessoas vão usando para descrever algo e fica chique no discurso. Não. O que quer dizer realmente interdependência, de novo, no âmbito de sistemas? Bom, vamos ver isso aqui em três partes. Primeiro, os efeitos indiretos da interdependência entre partes de um mesmo sistema. Se nós pegarmos aí nessa imagem, nós temos uma piscina, né? Ou seja, uma piscina é um recipiente relativamente grande, cheio de água, né? Mais água do que a gente consegue beber, diga-se de passagem. Então, comparado com o oceano é pouca água, mas comparado com um copo d'água é bastante água. E aí, se a gente pega nessa piscina
e extrai dela um balde de água, o que que nós vamos ter de consequência para a piscina quando eu tiro aquele balde d'água, né? As propriedades da piscina, da água na piscina, continuam as mesmas. E as propriedades do balde d'água, né, da água que vai fora da piscina, dentro do balde, também são preservadas. Ou seja, a parte e o todo não são afetadas por essa extração, por assim dizer. Aí a gente vai dizer que dentro desse sistema, a porção de água e a água como um todo, elas são independentes umas das outras. Ou seja, o que eu faço com uma parte não afeta o todo e vice-versa. Ok? Por outro lado, né, vamos para uma segunda parte aqui. Se nós pegarmos o sistema árvore e sacar dessa árvore um galho, e considerando que esse galho não possa ser, não seja um broto, ele não possa ser replantado, o que que vai acontecer com esse galho, né, quando destacado, quando cortado da árvore, né, fruto de uma poda ou coisa assim? O galho vai morrer. E o que que acontece com a árvore? Ela simplesmente vai cicatrizar no ponto da cisão do galho e vida que segue para a árvore. E aí nós temos uma relação, né, de dependência entre o galho e a árvore, ou seja, o galho absolutamente depende da árvore para viver. A recíproca não é verdadeira, tá ok? Agora, numa terceira estágio desse conceito de interdependência, se nós pegarmos um animal selvagem, como esse tigre que está aí na figura, e cortarmos, amputarmos uma pata dele, uma perna dianteira, por exemplo, o que que vai acontecer com esta perna? Ela vai simplesmente necrosar, vai apodrecer, e como o galho da árvore lá, ela deixa de existir. E o que que acontece com o tigre que ficou, né? O que sobrou do tigre, né? O tigre e suas três patas. Bom, ele está num ambiente selvagem, ele dura tanto quanto a próxima refeição. Ou seja, ele não vai conseguir caçar, não existe uma sociedade que protege os enfermos dentro do tigre. Aliás, ele é um ser bastante solitário, como, ao contrário dos leões, por exemplo, mas mesmo os leões não existe esse tipo de apoio mútuo, e o que vai acontecer é que esse tigre também vai morrer enquanto ele tiver comida no estômago. Depois que acabar a fonte de alimento, ele não vai conseguir caçar com três patas e aí vai morrer simplesmente. Ou seja, nós temos aí uma relação de interdependência. A parte depende do todo e o todo depende da parte. Então, que a gente entenda que quando a gente tem um sistema interdependente, significa que tudo ali faz parte para funcionamento do sistema como um todo. Agora vamos passar para um outro conceito, que é o conceito de padrões. Vamos falar de padrões em diversas etapas. Primeiro, a gente, quando olha essa figura, a gente observa que intuitivamente, quando, por exemplo, aqui nós temos um sistema, né, um automóvel cheio de subsistemas, sistema motriz, sistema de combustível, sistema elétrico, enfim, uma série deles. Quando a gente vê algo feito pelo homem como, né, um sistema artificial como esse aí, é, intuitivamente a gente vê pelos padrões que a coisa funciona ou é desejável ou não é desejável, não funciona tão bem, e existe um padrão para o automóvel moderno, né? Então ele vai ter quatro rodas, ele não vai ter uma quinta roda entre a roda dianteira esquerda e a roda dianteira traseira, não faz sentido, ou não vai ter uma roda colocada em cima do teto, ou enfim, o motor não vai estar dentro da cabine dos passageiros, porque esse padrão ele tem forma e função. E quando a gente vê uma coisa harmoniosa como esse automóvel que está aí na foto, fala assim, puxa, é, os padrões estão em harmonia, né? Os padrões desse sistema artificial estão em harmonia. E toda vez que a gente vê algo fora de harmonia, salta aos olhos. Como, por exemplo, essa arma que foi concebida para suicida, né? Ou seja, ela não tem nenhuma função prática na realidade, porque o padrão
foge ao padrão natural de uma arma de fogo para o fim que se destina. Agora, existem padrões naturais, coisas que a própria natureza forma com ou sem propósito. Simplesmente, por exemplo, as dunas, né, areias do deserto, elas vão formando esses padrões de ondulação por uma questão de física, simples assim. São padrões naturais, né? E existem padrões naturais que têm função. Então, na natureza, alguns padrões são formados para com as partes em lugares específicos com uma determinada finalidade. E a gente vai ver alguns casos desse. E existem os padrões artificiais, né? Como a gente citou no carro, a gente vai ver aqui, por exemplo, na construção civil. Nós não podemos pedir para um tijolo macho e um tijolo fêmea se combinarem e entregar uma casa daqui a 9 meses, né? Dando para eles um mapa da criação da casa. Aquilo ali precisa de gente colocando cimento, colocando tinta depois, para que eventualmente em 9 meses ou mais ou menos, a casa fique pronta, mas ela precisa de uma coisa chamada blueprint, ou seja, de uma planta, para ser seguida tintim por tintim. Então, o arquiteto desenha aquela planta, passa para o engenheiro civil, que passa para o mestre de obras e os seus pedreiros, e eles vão fazendo com que essa obra se conclua. E aí ela fica pronta. Na natureza, a coisa acontece um pouco de forma um pouco diferente. Então, esses padrões, eles são naturais e eles surgem, por exemplo, quando a gente junta um espermatozoide e um óvulo, né? E aí, quando fecundado, vira célula-ovo, e esse novo ser vivo, ele vai ter uma uma molécula chamada DNA, todo mundo já ouviu falar, e essa molécula ela tem o blueprint, né, a planta daquilo que vai ser construído dentro dela. E aquilo ali vai de uma maneira extremamente complexa, relativamente pouco compreendida, e vai formar um ser vivo. E os padrões que elas vão imprimir nesse ser vivo vão definir uma série de coisas para a vida, para a função desse ser vivo. Então, peguemos, por exemplo, esse puma ou essa onça pintada, depende de onde ele vive, vai ganhar um nome diferente, e a gente observa alguns padrões logo de cara. Logo, mais aparente aqui é a pelagem, né? Então, nós vemos que ele tem, o nome já diz tudo, onça pintada, porque é cheio de pintas, e aí nós vemos aqui três cores predominantes, né? Pelo branco, pelo preto e pelo amarelado ou amarronzado. Então, a pigmentação desses pelos, ela está no nível celular, que é ínfimo comparado com o tamanho da mancha onde ele pertence. Então, imagina o seguinte: quando lá na célula de origem, né, que ela vai se multiplicando, onde está a informação sobre pigmentação do pelo dessa onça, ela surge lá na célula ovo, simples, e depois aquilo ali vai passando de célula para célula até um ponto que uma célula vai falar assim, olha, você desliga a pigmentação, fica preta, a outra acende ao máximo, fica branca, a outra fica com uma coloração intermediária, fica amarela ou fica marrom. E só que, como eu disse, o tamanho dessa célula é muito pequeno comparado com a divisa entre pelo preto e pelo amarelo. Então, em que momento que essa informação passa seguindo padrões de vizinho mais próximo, né? Difícil de entender, mas acontece. E acontece por quê? Porque ele precisa dessa pigmentação diferenciada para se camuflar e poder surpreender as suas presas. Então, dependendo do ambiente onde esse animal vive, ele vai ter uma pigmentação peculiar, particular. Aqui o tigre, que vive em outro ambiente, ele vai ter outro tipo de pigmentação e os padrões do tigre vão ser recorrentes para os tigres, dos leões para os leões,
E, obviamente, eles são bem instrumentados com isso para poder surpreender suas presas. Mas tem aquele ditado que diz que pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Então, se é bom para o predador, também é bom para a presa. Então, nós vemos aqui o exemplo da zebra, que também desenvolve um padrão de pigmentação capaz de fazer com que ela possa se camuflar de alguma forma contra o ataque de predadores. E assim como a zebra, o mesmo vai acontecer com a girafa e outras presas no mundo animal. Então, existe esse fenômeno, esse conceito de padrões para uma série de coisas. Aí alguém vai perguntar, professor, nós estamos falando aqui de gestão da inovação tecnológica. O que isso tem a ver com inovação? Calma, segure a ansiedade que a gente vai chegar lá. Olha só isso aí. É, um estudo de psicologia aplicada envolvendo crianças de 3, 4 anos de idade foi feito e usando esse conceito de padrões, as crianças recebiam dois tipos de brinquedo, ou um ou outro. E eram crianças, né, meninos e meninas, nessa fase, 3, 4 anos de idade, 5 anos de idade, eles não têm diferenciação de preferência do que a menina vai fazer em relação às atividades lúdicas que os meninos vão fazer, eles simplesmente querem brincar com alguma coisa juntos. E aí, independentemente do sexo, eles recebiam ou uma carta de Pokémon ou um bichinho de pelúcia, né? Que está aí branco. Então, vamos representar essa distribuição em amarelo para o Pokémon e branco para o bichinho de pelúcia. Ok? E essas crianças foram colocadas numa mesa circular, ou seja, toda criança tinha um vizinho à direita e outro à esquerda, menino ou menina, independentemente. Não era distribuído, ó, metade daqui para lá é menino, metade daqui para lá é menina, não. Tudo junto e misturado, então os meninos poderiam ter uma menina ou menino à esquerda e à direita e vice-versa, né, colocados numa mesa circular. Para efeito de representação, vamos esticar essa mesa, né, numa linha, entendendo que essa posição aqui se junta com essa aqui, ou seja, isso aqui foi retificado simplesmente para a gente entender a distribuição e o que que os padrões de distribuição espacial colocaram na dinâmica dessa criançada. Então, esses aqui, por exemplo, receberam bicho de pelúcia, esses dois aqui receberam carta de Pokémon e assim sucessivamente, ok? Então, os adultos que estavam coordenando o experimento falavam: olha aqui, vocês vão receber esses brinquedos e, passado um tempo, aí os adultos falavam: quem não está satisfeito com o brinquedo que recebeu, levanta a mão que a gente troca pelo outro. Obviamente, uma criança, por exemplo, como essa aqui, que está com um bichinho de pelúcia e tem um vizinho aqui com uma carta de Pokémon e outra de Pokémon, pode ficar insatisfeita porque não vai ter com quem brincar. Eventualmente, ela vai querer trocar por uma carta de Pokémon. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com essa aqui que está com a carta de Pokémon e tem dois vizinhos com bicho de pelúcia. Então vamos ver o que aconteceu na primeira rodada depois que foi facultado o direito de troca. Ok. Na primeira troca, realmente essa criança pediu para trocar o bichinho de pelúcia por um Pokémon. Mas observa que esse aqui estava entre um bichinho, uma criança com um, um bichinho de pelúcia e outra criança do outro lado com também um bichinho de pelúcia. O que ele fez? Eu quero um bichinho de pelúcia, porque o Pokémon não me serve. E esse aqui, que estava entre dois com cartas de Pokémon, eu quero um bichinho uma carta de Pokémon. Meu bichinho de pelúcia não me satisfaz. Tá certo? O que vai acontecer na próxima iteração, quando os adultos facultam de novo as crianças a trocarem seus brinquedos? Olha que interessante. Este aqui, que tinha trocado
do bicho de pelúcia para a carta de Pokémon, ficou satisfeito. Esse que tocou da carta de Pokémon para o bicho de pelúcia ficou satisfeito com o que tinha. Ele continuou com o vizinho do bichinho de pelúcia do lado de lá, e aí não quis mais trocar. E aí ele permaneceu desse jeito, e esse aqui permaneceu desse jeito. Esse que havia trocado para a carta de Pokémon, viu os vizinhos que estavam entre dois bichos de pelúcia trocar para o bicho de pelúcia, o mesmo acontecendo com outro vizinho. Aí ele ficou sozinho com a carta de Pokémon, próxima interação, ele voltou o que tinha antes, e a partir daí a coisa se estabeleceu num padrão contínuo e não mudou mais, porque se estabilizou o padrão. E aí vão perguntar de novo, e daí? O que que isso tem a ver ah, com gestão da inovação tecnológica? Bom, a gente vai ver que sistemas têm a ver com gestão da inovação, né, com inovação em si, e a gente vai ver que padrão não é uma coisa só do reino animal, de pelagem de presas e predadores, ou de brinquedos infantis, né? Nós, adultos humanos, também seguimos os padrões. Por exemplo, por alguma razão, lá no Rio Grande do Sul só se torce para Inter e Grêmio. Lá em Minas só se torce para Cruzeiro e Atlético, agora mais recentemente o América. Então não faz muito sentido. Se eu chegar lá em Belo Horizonte e comprar uma camisa do Grêmio, eu vou passar um tempo porque eu me agradei de ver um jogo do Grêmio. Tá, mas passado um tempo ali, meus vizinhos todos são cruzeirenses ou atleticanos, eu vou acabar aderindo para um daqueles dois times. Ah, mas isso aí é coisa de torcedor de esporte, eu não gosto de futebol. Acontece a mesma coisa nas questões políticas, ou seja, se a gente observar um mapa das eleições no Brasil, nós vamos ver que os estados são mais ou menos coloridos né, a nossa política é polarizada, é, basicamente duas tendências, não vamos entrar em questões aqui de cunho político, mas simplesmente para entender o fenômeno dos padrões, e por vizinhança as pessoas vão se adequando àquele tipo, ou seja, existe um certo domínio no estado ou na região onde aquele estado vive, e aquilo ali tende a se preservar. Se nós observarmos nos Estados Unidos, as eleições americanas ficam claramente, quando a gente vê a época das eleições, os estados republicanos, os estados democratas e os estados que eles chamam de swing states, que oscilam entre um e outro dependendo da tendência política. Okay? Então, padrões em sistemas têm um efeito grande sobre o comportamento daqueles sistemas, e no próximo segmento nós vamos seguir com novas definições de conceitos e vamos começar falando sobre redes e memória coletiva, ou seja, nós falamos de padrão, vizinho mais baixo, a gente vai ver um estágio acima, onde são colocadas as redes, elas não necessariamente respeitam o vizinho mais próximo, e essas redes têm um efeito na memória coletiva, de novo, no próximo segmento.